ferrugem da soja é considerada a doença mais severa que ataca a cultura. Com alto potencial destrutivo, tem sintomas bem discretos no início de sua incidência, fazendo com que o produtor, por muitas vezes, só perceba sua presença quando as folhas já estão amareladas, levando assim à desfolha precoce. O principal dano que a ferrugem causa é essa desfolha precoce, né? E com isso a gente tem um menor peso de grãos e uma redução de produtividade. Então, as perdas potenciais da ferrugem dependem muito do estágio que ela inicia, né? Então, se ela iniciar tarde, ela pode não causar nenhuma perda, mas se ela iniciar cedo, ela pode ter um potencial de dano alto, causando até 100% de redução de produtividade, né? Mas hoje isso não acontece em função do controle que é feito, do manejo que é feito para a ferrugem. Há quase 20 anos no Brasil, a ferrugem tem custo médio de 2,8 bilhões de dólares por safra, segundo dados do consórcio antiferrugem, e aparece em todas as regiões do país, com mais força em semeaduras tardias. Com isso, é preciso que o agricultor esteja atento para realizar o melhor manejo em sua lavoura. Manejar a ferrugem não é só controle químico, né? Acho que uma das grandes evoluções assim, foi a adoção do vazio sanitário, né? Que hoje é adotado na maioria dos estados, que é aquele período na entre-safra onde você não pode ter soja no campo, né? E com isso a gente reduz a quantidade de inóculo do fungo, né? Isso que acaba beneficiando muito aos cultivares que são os plantios logo após o período do vazio sanitário, né? Então ele tem um papel bastante importante no manejo da doença. E o fungo evoluiu também, né? Então, quando a gente fala do controle químico, hoje a gente tem 3 grupos de fungicidas sítio específicos, né? E os multissítios que entraram a partir de 2014. Mas os multissítios, eles estão entrando por quê? Porque o fungo, ele vem mudando, né? Então, não é o mesmo fungo que estava no Brasil em 2001. Ele vem acumulando uma série de mutações que causam resistência aos fungicidas sítio específico. E com isso, a eficiência desses 3 grupos principais de produtos, ela caiu. Cláudia comenta que nas últimas safras a pressão da ferrugem tem sido menor, muito pela adoção das cultivares precoces, plantadas após o vazio sanitário. Só que mesmo assim, o número de aplicações para o controle da doença não tem diminuído. A média ela tem ficado em torno de 3,4 aplicações por ciclo. Mas nem tudo é ferrugem, né? Então a gente vê hoje muito mais incidência de manchas, né? Então, muito produtor fazendo aplicação para controlar mancha-alvo, para controlar outras doenças, mas ele sempre pensa na ferrugem, né, para fazer o programa de controle. Mas esses plantios iniciais, eles acabam tendo mais outras doenças. E o número de aplicações, ele vai aumentando à medida que você vai plantando mais tarde na safra, né. Mas a gente sempre recomenda que acompanhe os dados do site do consórcio antiferrugem, né, onde a gente coloca as primeiras ocorrências da safra, né, para fazer um manejo mais racional da doença. Ficar de olho em países vizinhos que cultivam a soja em épocas anteriores, como Paraguai e Bolívia, por exemplo, também faz parte do controle, uma vez que eles têm grande efeito na disseminação de esporos via correntes aéreas. O Paraguai, ele tem um site parecido com o site do consórcio, onde eles colocam as primeiras ocorrências, né? Então, o Paraguai, em teoria, poderia começar o plantio antes do Paraná, né, que seria ali a divisa, mas o que a gente está vendo, pelo menos essa safra, é que, na verdade, a chuva não começou lá ainda, né, então provavelmente deve plantar todo mundo junto. E tem a Bolívia também, né, a Bolívia tem 3 safras de soja, né, agora eles estão com a safra de inverno lá, e tem ferrugem, né, então isso pode influenciar, mas o que a gente nota nos dados do consórcio é que quando as ocorrências elas iniciam, elas aparecem em todas as regiões mais ou menos simultaneamente. Então, a gente tem muito inóculo que é local também, né? Então, embora tenha a influência dos vizinhos, que possa estar influenciando aqui os estados mais próximos, a gente ainda tem bastante sobrevivência de planta voluntária, muito inóculo local que influencia também na questão do inóculo para a safra. Como dica para a safra que se inicia, a pesquisadora diz que o produtor deve acompanhar os dados divulgados para poder fazer as aplicações corretas e proteger a lavoura, sempre monitorando também as condições climáticas. A gente tem uma previsão de laninha esse ano, né? A laninha para o sul do país são chuvas não tão bem distribuídas, né? E tem chuva mais para a região norte, né? Então, Cerrado deve chover bem, né? Então, ficar acompanhando também as condições climáticas, né, porque a doença ela é bastante dependente de chuvas bem distribuídas.
Então, se a gente começar a ter período de veranico, o produtor tem que dar uma desacelerada aí no controle também, porque não é uma condição muito favorável para a doença, né?